Bem-vindo a mais um episódio da série Os 10 Mandamentos. Este é o quadro Saiba Mais, do Família Redimina. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos mandamentos mais fundamentais e, olha, talvez um dos mais desafiadores também, o quinto mandamento. E para a gente começar, fica aquela pergunta que acho que todo mundo já se fez em algum momento, né? Por que os relacionamentos em família são tão difíceis? Por que é tão complicado? Porque justamente aqueles laços que deveriam ser os mais fortes acabam se tornando tantas e tantas vezes os mais frágeis. A gente pode até pensar que isso é um problema moderno, coisa da nossa geração, mas a verdade é que não é. Desde o comecinho, a Bíblia já nos mostra famílias em conflito. Pensa bem, Adão culpando Eva, Caim, Abel, os irmãos de José. Nossa, a lista é longa. É como disse o Mark Driscoll, o pecado corrompeu a família lá na raiz, e essa luta que a gente vive não começou hoje. Só que, no meio disso tudo, Deus nos deu uma chave, uma instrução poderosa. E nós vamos ver como a obediência a esse mandamento gera um verdadeiro efeito dominó. Começa com uma promessa, depois passa pela restauração da família, fortalece a sociedade inteira e, por fim, transforma cada pessoa no íntimo. Então, vamos mergulhar nisso. E sabe o que é muito interessante? O quinto mandamento não é só uma regra, um fardo pesado para carregar. Não. Ele se destaca porque é o primeiro que já vem com uma promessa direta de Deus. É como se ele estivesse dizendo, olha, isso aqui é a base para uma vida de vitória. O texto em si, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, traz a ordem de forma bem clara e direta. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Simples assim, direto, e já com uma consequência, uma promessa explícita. E aqui a gente faz uma conexão que é fundamental. Porque no fim das contas, obedecer não é só seguir regras por seguir. Como a gente lê em 1 João capítulo 5, versículos 13 e 4. Guardar os mandamentos é uma expressão de amor por Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E essa fé se manifesta em obediência. E isso nos leva direto para o nosso primeiro grande efeito, a restauração da família. Mas para a gente entender a profundidade disso, a gente precisa ir um pouco além da palavra honra que usamos no dia a dia. A gente precisa entender o peso real que essa palavra tinha no original. Olha só que interessante. A palavra hebraica usada aqui é kabed. E o que é fascinante nesse termo é que ele vai muito, mas muito além de só respeitar. Kabed é um verbo intenso que significa literalmente tornar pesado, dar muitíssimo peso. A ordem de Deus é para que a autoridade dos pais tenha um peso real, um peso enorme nas nossas vidas. Isso traz a coisa toda para a nossa realidade, para o dia a dia. A gente precisa se perguntar, qual é o peso real que a opinião dos pais tem nas decisões? Uma ordem deles é algo que pode ser simplesmente ignorado? Existe um esforço para ouvir atentamente o que eles têm a dizer? As palavras que usamos com eles refletem esse peso? E na hora da dúvida, da crise, eles estão na lista dos principais conselheiros? São perguntas que revelam muito sobre como esse mandamento é vivido. E é aqui que a gente vê como essa honra é minada, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Por um lado, pais que precisam repetir a mesma ordem várias vezes acabam sem querer ensinando que a autoridade só funciona no limite da paciência. E por outro, filhos que buscam conselhos só com amigos estão comunicando que a experiência e a sabedoria dos pais não têm valor. E para Deus, esse assunto de honrar os pais é de uma seriedade absurda. Para a gente ter uma ideia, no Antigo Testamento, a punição para desonra explícita, como amaldiçoar os pais, era a pena de morte. E antes que alguém pense que isso era só um rigor daquela época, é bom lembrar que o próprio Jesus citou essa lei ao repreender os fariseus. A autoridade dos pais deriva da autoridade do próprio Deus. Mas aí sempre vem aquela pergunta, né? Tá, mas e quando os pais são falhos? É uma pergunta justa. E baseado no que Calvino nos lembra, a honra não se baseia na perfeição dos pais, mas na autoridade de Deus. Um pai ou uma mãe imperfeita não é desculpa para a gente desonrar a Deus, que foi quem deu o mandamento. E aqui a gente começa a ver aquele efeito dominó que eu comentei. O impacto disso tudo se expande, vai muito além do lar. A obediência a esse mandamento não fica presa entre quatro paredes, porque uma família restaurada se torna o alicerce de uma sociedade saudável. Educação vem de casa. Quantas vezes a gente já não ouviu essa frase? Pois é, ela é muito mais profunda do que parece. Ela aponta para uma verdade bíblica gigantesca. O comportamento social de um povo é um reflexo direto de como o quinto mandamento é vivido ou ignorado dentro das famílias. Tem um texto que ilustra isso de um jeito impressionante lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 7. Olha só como o profeta lista os pecados.
No meio de ti, desprezam o pai e a mãe. E logo em seguida, ele coloca extorsão e injustiça contra os vulneráveis. Para Deus, a quebra da estrutura familiar e a corrupção social andam de mãos dadas. E é por isso que a promessa se estende. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, a versão do mandamento acrescenta: "E para que te vá bem na terra." A promessa não é só de vida longa individual, mas de prosperidade e estabilidade para toda a nação. A saúde de um país começa na sala de estar. E agora a gente chega ao efeito mais profundo de todos, o que acontece dentro de cada um de nós. Honrar os pais é um exercício espiritual que nos treina para algo ainda maior: honrar Deus. Percebe que conexão poderosa em Levítico capítulo 19, versículo 3? Honrar pai e mãe é colocado lado a lado com guardar o sábado, um ato de culto direto a Deus. Isso não é coincidência. É porque honrar a autoridade que vemos nos treina para honrar a autoridade que não vemos. O processo é claro. Primeiro, a gente treina o coração a honrar a autoridade visível que Deus colocou nas nossas vidas, nossos pais. Essa prática, então, nos capacita a honrar a autoridade invisível do Pai Celestial com mais profundidade. E o resultado final? A gente se torna mais parecido com Cristo. E este é o clímax da nossa reflexão. Jesus é o exemplo perfeito. Ninguém jamais honrou o Pai Celeste como ele. E, ao mesmo tempo, ninguém honrou melhor seus pais terrenos, Maria e José, como ele. Jesus encarnou o quinto mandamento em perfeição. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Será que existe uma conexão? Será que é justamente por ter vivido essa honra de forma perfeita que ninguém na história conseguiu transformar tão radicalmente a família, a sociedade e o coração das pessoas como Jesus fez? Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações a cada vídeo novo. Deus os abençoe!